Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da nossa disciplina de Morfologia Vegetal. Nós daremos início, então, à organografia dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folhas. A raiz, ela possui um formato geralmente cilíndrico, é um órgão aclorofilado, ou seja, não possui clorofila, geralmente um órgão, portanto, que não está relacionado ao processo fotossintético. E a principal característica diferencial entre raiz e caule é a ausência de folhas na raiz e a presença dessas folhas no caule. Bom, a raiz, por crescer em direção ao solo, ela tem um geotropismo positivo, ou seja, ela tem afinidade pela terra. Já o seu fototropismo é negativo, porque a sua afinidade por pacotes de energia na forma de luz é negativo, uma vez que por não ter folhas, ela não cresce em direção à luz solar. E também, logicamente, por ser um órgão via de regra subterrâneo. A raiz possui algumas funções gerais para os vegetais. Uma delas é fixar a planta ao solo. A sua segunda função é a absorção de seiva bruta, água e minerais do solo, que serão conduzidos até a folha para ocorrer o processo da fotossíntese, uma vez que a raiz possui em sua epiderme tricomas absorventes ou pelos radiculares, que aumenta a superfície de contato com as partículas do solo e permite a absorção dessa seiva. Existem ainda algumas raízes que são dilatadas e especializadas no acúmulo de substâncias nutritivas, como a cenoura, a beterraba, muito apreciadas na dieta, que nós vamos comentar ao longo da nossa aula de hoje. A raiz principal ela vem do meristema apical da raiz. Entretanto, as raízes podem ter raízes laterais ou menos desenvolvidas em relação à raiz principal, chamada de raízes secundárias, e essa raiz secundária ela se origina a partir dessa raiz principal. Um terceiro tipo de raiz que nós temos são as chamadas raízes adventícias. Essas raízes adventícias elas não vêm nem da raiz principal e nem do meristema apical da raiz. Elas se originam a partir de gemas do caule. Portanto, essas raízes adventícias, por se originarem a partir de gemas do caule, geralmente são raízes aéreas. Um exemplo bastante característico desse tipo de raiz é a que é encontrada no milho. As raízes, de acordo com o ambiente em que elas podem ser encontradas, elas são divididas em três grandes grupos. As raízes subterrâneas ou raízes terrestres, as raízes aéreas, geralmente adventícias, e as raízes aquáticas. As raízes terrestres são pertencentes a dois principais tipos de sistemas radiculares, o sistema axial ou pivotante, o fasciculado ou cabeleira, e entra nesse grupo as chamadas raízes tuberosas. As raízes aéreas, geralmente adventícias, são aquelas mais exóticas, presentes conferindo alguma propriedade ou adaptação da planta ao ambiente em que ela se encontra. São de diversos tipos, que nós vamos comentar ao longo da aula e mostrar figuras a respeito delas. Grampiforme ou aderente, raiz suporte ou escora, raiz estrangulante ou cintura, raiz sugadora, a raiz tabular e a raiz respiratória ou pneumatóforo. As raízes pertencentes ao sistema axial ou pivotante são aquelas que têm uma raiz principal que penetra verticalmente no solo e a partir dela formam-se raízes laterais ou secundárias menos desenvolvidas em relação à raiz principal. Esse tipo de sistema radicular é comum na classe das dicotiledôneas dentro do grupo das angiospermas e geralmente são plantas de porte mais elevado, com exceção das dicotiledôneas herbáceas, mas geralmente são plantas de porte arbustivo e arbóreo, e assim também como os pinheiros, ciprestes e cedros do grupo das gimnospermas costumam apresentar esse tipo de sistema radicular. O sistema fasciculado ou cabeleira, por atrofia da raiz principal, você não consegue distinguir nem pela forma nem pela posição uma raiz principal. Esse tipo de sistema radicular, como representado na figura, é um tipo de sistema em que nós temos um feixe de raízes, onde todas elas têm espessura, comprimento e diâmetro semelhante entre si. As raízes tuberosas são raízes dilatadas especializadas no acúmulo de reservas nutritivas muito apreciadas pela dieta, e esse tipo de raiz pode ser
axial tuberosa, onde é a raiz principal dilatada e especializada no acúmulo de substâncias nutritivas, como a cenoura, a beterraba, o nabo, o rabanete. E nós temos as raízes secundárias tuberosas, que são aquelas em que é todo o feixe de raiz que é dilatado para o acúmulo dessas substâncias nutritivas, como a mandioca, por exemplo, e a batata doce. No grupo das raízes aéreas, que geralmente são raízes adventícias, uma vez que se originam a partir de gemas do caule, nós temos as chamadas raízes grampiformes ou aderentes. Essas raízes estão presentes em plantas em que o caule tem deficiência em tecidos de sustentação e ele por si só não consegue manter a planta ereta. Então as gemas do caule formam esse tipo de raiz e essa raiz ela possui estruturas que funcionam como se fossem grampos, permitindo a ela aderir a um substrato como um muro ou um tronco de um outro vegetal arbóreo para permitir que ela fique ereta, como ali representado pelas figuras. Vejam bem que essas raízes grampiformes ou aderentes, elas têm até uma coloração diferente do caule. Elas vêm de gemas do caule, mas não são caule. Daí o fato delas terem essa coloração não esverdeada. As raízes suporte ou escora, também formadas a partir de gemas do caule, elas crescem em direção ao solo, nele se fixa e se aprofunda, dando uma maior sustentabilidade, um maior suporte físico para o vegetal. É o que a gente encontra caracteristicamente no milho e em plantas de grande porte, uma vez que um vento poderia derrubar essas plantas se elas não tivessem suporte adicional promovido por essas raízes suporte. É comum também no bioma mangue, por ter um solo instável, lamacento, a ocorrência de espécies vegetais com esse tipo de raiz suporte ou escora. Algumas plantas formam um tipo de raiz chamado de raiz sugadora e essa raiz caracteriza essa planta como sendo uma planta parasita. A raiz sugadora ela possui alguns órgãos de contato chamados de apressórios, na extremidade dos quais nós temos austórios. Esses austórios eles permitem atravessar os tecidos de revestimento, os de sustentação, de preenchimento e chegar até os tecidos vasculares ou condutores de seiva da planta hospedeira que está sendo parasitada por aquela planta que possui a raiz sugadora. Exemplos característicos de plantas parasitas com a presença de raiz sugadora. O cipó-chumbo, também chamado de fios de ovos devido à sua coloração, é uma planta aclorofilada e por ser aclorofilada ela não é capaz de produzir o seu próprio alimento, de modo que ela precisa de um organismo vegetal verde fotossintetizante hospedeiro para que ela possa esfoliar o floema e obter esse alimento. Essa planta, o nome científico dela é a Cuscuta racemosa e ela é considerada uma planta holoparasita porque ela parasita o floema. Quando um vegetal parasita o xilema, não há necessidade de obter seiva elaborada, mas sim seiva bruta, essa planta é uma planta hemiparasita. E como exemplo de planta hemiparasita, nós temos a erva de passarinho, a Estrutanthus flexicaulis. Essa planta é popularmente conhecida como erva de passarinho porque suas sementes são deixadas por pássaros nos troncos de vegetais arbóreos, onde ela germina e se desenvolve. Por não ter um sistema radicular subterrâneo, ela forma uma raiz sugadora que é capaz de ir até o xilema e obter a seiva bruta. Como ela é verde fotossintetizante, a partir dessa seiva bruta, dessa água e desses minerais, ela é capaz de produzir o próprio alimento de que ela necessita. As raízes estrangulantes ou cinturas são raízes que crescem em direção ao vegetal próximo àquele que forma esse tipo de raiz e ela se espiraliza, ela se enrola, tendendo a matar o outro vegetal por compressão dos tecidos e diminuir a competitividade de gases da atmosfera, água e nutrientes do solo no local de ocorrência onde ela se encontre. Como verificado nas figuras, essas raízes elas são capazes de se condensar, se espiralar e enrolar de forma bastante eficiente, comprimindo os tecidos do vegetal e que está próximo a ele e, consequentemente, pode inviabilizar a presença dele ali.
As raízes tabulares, elas estão presentes em vegetais de grande porte, que elas se desenvolvem como se fossem tábuas perpendiculares ao solo, ampliando e dando maior estabilidade para esse vegetal que geralmente tem um porte bastante elevado. Raízes respiratórias ou pneumatóforos são geralmente encontradas em plantas em que parte delas se encontra submersa. É muito comum em espécies vegetais do mangue. Essas raízes elas possuem umas aberturas chamadas de lenticelas ou pneumatódios e é por essas aberturas que nós teremos a entrada do oxigênio que vai manter a oxigenação das partes submersas. Essas raízes elas se aprofundam no solo, no ambiente lamacento, no caso do mangue, mas elas vão emergir a partir da superfície e são elas que vão apresentar essas aberturas para levar a oxigenação para as partes submersas. Entendida essa morfologia externa da raiz, nós veremos agora a anatomia interna desse órgão. Uma raiz em estrutura primária significa uma raiz que cresceu apenas em comprimento, ela só se alongou, ela não cresceu em espessura, em diâmetro. Uma raiz em estrutura primária, ela vai apresentar três grandes partes, a epiderme, o córtex e o cilindro vascular. A epiderme se origina a partir daquele meristema já estudado chamado de protoderme ou dermatogênio. O córtex, geralmente a porção mais volumosa da raiz, se origina a partir do periblema ou do meristema fundamental. Portanto, no córtex nós podemos encontrar parênquimas, colênquima e também esclerênquima. O cilindro vascular, como o próprio nome diz, terá tecidos condutores de seiva, os tecidos vasculares, xilema e floema, portanto o cilindro vascular na raiz se origina a partir do procâmbio. Essa figura ilustra a epiderme, o tecido de revestimento da raiz em estrutura primária, a porção mais volumosa da raiz é apresentada pelo córtex e o cilindro vascular no centro, contendo principalmente xilema e floema. Essas são as três principais partes que constituem uma raiz em estrutura primária quando observada em corte transversal. A epiderme das raízes é geralmente uma epiderme constituída por uma única camada de células, ou seja, uniestratificada, uniceriada, como verificado ali aquela camadinha amarela na figura. Verificamos também ali em vermelho uns anexos epidérmicos que são os tricomas absorventes ou pelos radiculares, o que caracteriza uma raiz que absorve água e minerais do solo. Entretanto, existem algumas raízes em que, por serem aéreas e não estarem fixas ao solo, elas necessitam de obter água na forma de vapor da atmosfera, que são o caso dos vegetais epífitos, como bromélias e orquídeas, que não parasitam o vegetal hospedeiro, mas vivem sobre ele para captar melhor a luz solar e realizar a fotossíntese, e a epiderme das raízes desses vegetais, por não serem subterrâneas, necessitam de ser plurisseriada ou multisseriada, com uma composição diferenciada para permitir a obtenção dessa água na forma de vapor da atmosfera e também diminuir essa perda de água por evaporação. A segunda estrutura que compõe uma raiz em estrutura primária é o córtex. No córtex nós encontramos os tecidos do sistema fundamental, parênquimas, colênquima e esclerênquima. O córtex, ele geralmente inicia-se numa camada diferenciada, situada logo abaixo da epiderme, chamada de exoderme, ali na figura representada pela abreviatura EX, e o final desse córtex, a última camada do córtex, é delimitado por um tecido ali na figura, com a abreviatura EN, conhecida como endoderme. Tanto a exoderme quanto a endoderme estão presentes na raiz com a função de seletividade. Nós podemos verificar que, principalmente após a endoderme, nós já entramos no cilindro vascular da raiz, onde nós temos o xilema que conduz a seiva bruta até as folhas. Ou seja, quando a seiva atravessa a endoderme e chega ao xilema, não tem mais como barrar o transporte dessa substância ao longo do organismo vegetal. Dessa forma, essa endoderme ela é revestida por uma fita constituída por celulose, lignina e suberina, chamada de estrias de Caspary, que impede o transporte de água e minerais por entre as células.
Isso força a água a passar por dentro das células e, consequentemente, pela seletividade da membrana, de modo que, dessa forma, eu consigo reter algumas substâncias prejudiciais ou toxinas que foram absorvidas do solo antes que elas cheguem no xilema. Essa é a grande importância da endoderme. Essa figura ilustrativa, ela demonstra que o transporte por entre as células, que é o mais fácil de acontecer, é chamado de via apoplasto e pode acontecer ao longo do córtex. Entretanto, quando se chega ali na endoderme, aquela camadinha em azul na figura, pela presença das estrias de Caspary, esse transporte por entre as células ou via apoplasto é barrado. O único caminho que a água e os minerais e os solutos têm a seguir é a via simplasto, que é por dentro da célula e, consequentemente, passando pela seletividade da membrana antes de chegar no xilema, para que isso seja distribuído para o corpo da planta. O cilindro vascular, que é a região central da raiz, como o próprio nome diz, é onde se encontram os tecidos vasculares ou condutores de seiva, xilema e floema. Mas, além disso, a gente pode encontrar uma medula parenquimática, constituída por parênquima de preenchimento medular, e o que delimita o início do cilindro vascular é um tecido situado abaixo da endoderme, que é a última camada do córtex. E esse tecido que delimita o início do cilindro vascular, situado abaixo da endoderme, é chamado de periciclo. Esse periciclo ele contém células parenquimáticas com grande capacidade de divisão e é a partir dele que se formam as chamadas raízes laterais ou secundárias. Essas células se dividem, liberam enzimas que vão digerindo o córtex até que essa raiz secundária ela possa emergir a partir da epiderme. As angiospermas, os vegetais que têm flor, fruto e semente, os vegetais com o maior número de representantes viventes no nosso planeta, se dividem em duas grandes classes, as monocotiledôneas, geralmente plantas de pequeno porte, folhas alongadas com nervuras paralelas, com sistema radicular do tipo fasciculado ou cabeleira, como lírios, gramíneas, bromélias, orquídeas. Esses vegetais, a anatomia interna da sua raiz apresenta uma estrutura característica. Ou seja, arcos do xilema alternam-se com cordões do floema, formando um cilindro contínuo que delimita ou acompanha toda a circunferência da raiz, delimitando uma medula parenquimática no centro, constituída por parênquima de preenchimento medular. Ao pegar um corte transversal ou se observar um corte transversal de raiz de dicotiledônea, nós observaremos uma disposição diferente desses tecidos. No caso das dicotiledôneas, que são uma outra classe de angiospermas em que geralmente os vegetais têm um porte arbustivo ou arbóreo, com sistema radicular do tipo axial ou pivotante, as folhas não são alongadas com nervuras paralelas, elas vão ter formatos diversos. No caso dos vegetais desse grupo, as células do xilema vão formar um maciço sólido no centro, provido de projeções, que são arcos, com células do floema alternadas. Tanto é que nas dicotiledôneas a gente classifica as raízes de acordo com o número de arcos do xilema, em que nós temos raízes diarcas com 2 arcos do xilema, como representado na figura, as raízes triarcas, em que nós temos 3 arcos, as raízes tetrarcas, em que o xilema vai formar 4 arcos, e quando esse xilema na raiz formar 5 ou mais arcos, como representado nessas figuras, a raiz ela é chamada de poliarca. Bom, as raízes que só crescem em altura longitudinalmente verticalmente, elas não apresentam um crescimento secundário. Entretanto, as raízes que crescem secundariamente, elas têm uma espessura, um diâmetro maior, e elas deixam de ter epiderme para formar uma casca. Essa casca ela se origina a partir de um meristema secundário chamado de felogênio ou câmbio da casca, que se divide formando um tecido para o lado interno, chamado de feloderma, e um tecido para o lado externo, chamado de suberfelema ou cortiça. Esses 3 tecidos, suberfelema ou cortiça, felogênio ou câmbio da casca e feloderma, formam a casca ou tecido de revestimento das plantas com crescimento secundário, chamado de periderme. Das 3 camadas, apenas suberfelema ou cortiça que é morto. Felogênio ou câmbio da casca e feloderma é formado por células vivas.
esse felema, por ser morto, não retém protoplasto, não tem citoplasma e núcleo, armazena no seu interior, então, ar, de modo que o felema atua como um isolante térmico para a planta, o que é importante para aquelas que vivem nas extremidades dos trópicos, onde as temperaturas são muito baixas durante o inverno, evitando a morte desses tecidos por hipotermia, ou também, no nosso caso, aqui no bioma cerrado, as plantas têm a casca grossa porque elas são adaptadas à passagem do fogo em virtude desse isolamento térmico promovido pelo felema da periderme das espécies vegetais nativas do cerrado. O crescimento secundário, além de envolver a troca da epiderme pela periderme, ele forma mais células do xilema e do floema, formando o que a gente chama de xilema e floema secundários, que surgem a partir do chamado câmbio vascular. Esse câmbio vascular ele se divide, forma elementos do xilema pulado interno, ou seja, os elementos traqueais, as células parenquimáticas e as fibras, e esse câmbio vascular se divide formando os elementos do floema pulado externo, ou seja, os elementos crivados, as células parenquimáticas, as fibras e as esclereídes. Esse é um corte transversal numa raiz, ilustrativamente com crescimento secundário, uma vez que nós não temos mais epiderme, nós temos a periderme com as 3 camadas de tecido, feloderma, felogênio ou câmbio da casca e o suberfelema ou cortiça. E ali, próximo ao câmbio vascular, nós temos para o lado externo o floema secundário, formado a partir da divisão desse tecido, e para o lado interno o xilema secundário, também caracteristicamente presente nas raízes com crescimento secundário. O segundo órgão vegetativo constituinte do organismo vegetal que nós temos são o caule. O caule ele apresenta geralmente uma forma cilíndrica ou prismática e a sua principal característica diferencial em relação à raiz é a presença de gemas, que são células meristemáticas com a capacidade de se dividir e originar galhos, as ramificações, inclusive flores e as folhas. Então, a folha é uma expansão lateral do caule. A folha tem origem exógena a partir do caule, de modo que folha é a principal característica diferencial entre raiz e o outro órgão vegetativo, caule. O caule, ao contrário da raiz, não tem afinidade pela terra, porque é um órgão aéreo, então ele não cresce em direção ao solo, então seu geotropismo é negativo. Entretanto, por ter folhas, ele cresce em direção à luz solar, porque as folhas necessitam da luz como fonte de energia para a realização da fotossíntese, daí o seu fototropismo ser positivo. O caule tem como função suporte mecânico, sustentação de folhas, flores e frutos, o transporte de seiva bruta do xilema, da raiz até as folhas, tem que passar pelo caule, e no floema, do transporte de seiva elaborada das folhas até a raiz, tem que passar pelo caule, de modo que há um fluxo constante de substâncias que sobem e descem pelo caule, mantendo uma comunicação entre raiz e caule no transporte dessas substâncias. Alguns caules subterrâneos são também especializados, assim como as raízes tuberosas, no armazenamento de água e substâncias nutritivas, como é o caso dos rizomas, dos tubérculos e dos bulbos. As pontas verdes dos vegetais arbóreos e os caules dos vegetais herbáceos, que são verdes e elásticos e flexíveis, eles também, juntamente com as folhas, são capazes de realizar fotossíntese, que, por não terem ainda formado periderme ou casca, são verde, contêm cloroplastos, então possuem a capacidade de realizar o processo fotossintético. O caule ele se origina a partir de um meristema apical, que é o meristema apical do caule, assim como a raiz se origina a partir do meristema apical da raiz. O meristema apical do caule está presente na parte superior do embrião e o meristema apical da raiz na parte inferior. Nós conseguimos distinguir na morfologia externa de um caule 4 grandes estruturas ou partes. As gemas apicais ou terminais, situadas na extremidade do caule. Nas regiões laterais, nós temos as gemas axilares ou laterais. O ponto de inserção da folha no caule é chamado de nó e a região entre os nós são chamadas de entrenós.
O caule possui algumas modificações, como os chamados acúleos e espinhos. Os acúleos e os espinhos, eles possuem a mesma função que a de proteção, entretanto são estruturas diferentes. O acúleo é apenas uma projeção da epiderme. Ele não está ligado ao sistema vascular da planta. O acúleo ele oferece uma maior facilidade para ser destacado do caule, justamente por essa origem exógena. O espinho é uma parte do caule transformada em uma ponta aguda e rija, justamente por conter todos os tecidos constituintes do caule, sejam eles os de revestimento, sustentação, preenchimento, e inclusive os tecidos vasculares, os espinhos oferecem uma maior resistência para ser destacado do caule. A sua origem é, portanto, diferentemente do acúleo, endógena. A roseira, por exemplo, ela não possui espinhos. A roseira ela tem acúleos. Agora, já a laranjeira, o limoeiro, eles terão espinhos. Uma outra modificação caulinar são os cladódios. Os cladódios estão presentes na família Cactaceae. Os cactos, ao longo da evolução, tiveram suas folhas atrofiadas a espinhos, uma vez que a presença de folhas com estômatos tornaria inviável a sobrevivência desses vegetais em um ambiente com extrema escassez de água, como é o caso dos ambientes desérticos. Como tiveram suas folhas atrofiadas a espinhos, os caules eles assumiram a função fotossintética, formando essa modificação que tem o aspecto e função de folha chamada de cladódios. Então, os cactos têm folhas atrofiadas a espinhos e o caule na forma de cladódios. Assim como as raízes, nós também podemos classificar os caules de acordo com o ambiente em que eles se encontrem, em caules aéreos, caules subterrâneos e caules aquáticos. Os caules aéreos podem ser do tipo eretos, como é o caso do tronco, do estipe, do colmo e da haste. Esses caules aéreos, eles podem ser também do tipo trepador, como é o caso dos caules volúveis e escandentes, ou esses caules aéreos podem ser rastejantes, como os estolhos e os sarmentos. Os caules subterrâneos são representados pelos rizomas, tubérculos e bulbos, e os caules aquáticos presentes nos vegetais que estão no ambiente aquático. O tronco é o vegetal, o tronco é o caule dos vegetais de porte arbustivo e arbóreo, são caules lignificados ou muito lignificados e eles obrigatoriamente apresentam crescimento secundário, ou seja, não tem epiderme como tecido de revestimento, e sim a periderme, a casca. Ele pode apresentar-se bastante ramificado desde a base, no caso dos vegetais arbóreos, mais ramificado da parte mediana para a parte superior nos vegetais... Nós temos uma ramificação desde a base nos vegetais arbustivos e da região mediana para a parte superior, formando a chamada copa das árvores nos vegetais de porte arbóreo.